Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele é o Deus que cura, é o Deus que faz, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que sara. Ele tem todo o poder. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação, a Ele toda a adoração. Eu quero falar algo para você aqui bem rapidinho. A paz do Senhor Jesus. Eu quero te falar do livro de Gênesis 45, versículo 14. Lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. No livro de Gênesis 45 nos fala de José. Quando esse versículo nos fala e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, era José quem fazia isso. José, um jovem que nem sabia, mas ele já era escolhido por Deus. Talvez, assim como eu e você, em algum tempo da nossa vida, não sabíamos que já éramos escolhidos por Deus. Talvez não soubéssemos que seríamos coluna. José, um sonhador. Considerado um sonhador porque contava seus sonhos aos seus irmãos. Quando contamos um sonho aos nossos irmãos, é porque acreditamos que eles são as pessoas mais confiáveis. Que contando para eles vão torcer conosco. Que talvez eles vão nos ajudar a interpretar aquele sonho. Mas não foi assim com José. Ele despertou uma inveja. Uma inveja a princípio, porque ele era o filho da velhice do pai. Um filho querido, um filho amado. E depois, porque os irmãos entenderam que o sonho que José tivera, que mais de um sonho o Senhor deu a José, é que nesses sonhos tudo indicava que aqueles irmãos se renderiam a ele. Aqueles irmãos teriam que se curvar a ele. Não é diferente nos dias de hoje. Muitos, quando entendem o chamado de alguém, sentem talvez inveja, talvez desprezo, talvez um forte desejo de destruir, um forte desejo de lançar fora. E assim foi com José. José foi lançado fora. José foi desprezado. José foi caluniado. José passou por momentos terríveis. Mas em nenhum momento, José ficou falando mal dos seus irmãos. Ele passou por grandes agonias, grandes tristezas. Eu imagino ele no poço, sabendo que quem colocou ele lá foi os seus irmãos. Ele vendido, sabendo que foi os seus irmãos. A paz, Érica. Tudo que aconteceu com José, ele sabia que o princípio foi os seus irmãos. Quando contamos o sonho, um sonho ao qual tivemos para os nossos irmãos, acreditamos que são as pessoas mais confiáveis. Acreditamos que contando para eles teremos apoio. Acreditamos que contando o sonho para os nossos irmãos, vão ser nossos aliados,
vão ser aqueles que vão nos ajudar, vão ser aqueles que vão nos levantar e dizer: olha, se o teu sonho está mostrando que você irá liderar, estou contigo. Te estendo a mão, vem, vamos juntos. Mas não foi assim com José. E a partir do momento que na minha e na tua vida alguém percebe que o Senhor te escolheu para liderar, que o Senhor te escolheu por coluna na tua casa, te prepara. Porque haverá quem fala mal, haverá quem tenta te vender, haverá o caluniador, haverá aquele que quer te ver no fundo do poço, assim como José esteve. José passou por muitos problemas. José passou por um processo difícil. José passou por momentos que um menino ainda, um jovem, não esperava tanto. Um menino que aos 17 anos já estava sendo lançado no poço. Talvez hoje eu e você muitas das vezes não entendemos aquilo que tem acontecido na nossa vida. Muitas das vezes nós não compreendemos porque alguém não quer nos ver bem. Talvez nós não compreendemos porque alguém bem próximo não quer nos ver bem. Talvez nós não compreendemos porque, assim como José, contamos um sonho e alguém não entende. Talvez não entendemos que, assim como José, há alguém que sente raiva, alguém que sente inveja, alguém que, se puder, te lança no poço, te vende, te joga em algum lugar, te lança fora. Só que o que muitos não sabem, que quando você é lançado fora, que quando você é colocado no poço, que quando você é preso, caluniado, difamado, é porque o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu por coluna. O Senhor te escolheu para levantar uma nação. O Senhor te escolheu para levantar uma família. O Senhor te escolheu para te colocar, talvez, entre os príncipes da terra. José não sabia. Mas por trás de todo aquele processo, por trás de toda aquela situação, por trás de tudo aquilo ao qual ele viveu, e mesmo assim ele continuou na posição, nós não vemos relatos ao qual José tenha sido rebelde. Nós não vemos relatos ao qual José tenha falado mal dos seus irmãos, falado mal do seu pai, falado mal da sua família. Nós não vemos relatos de José falando mal de alguém. Ele apenas viveu. Ele suportou o processo. Ele passou por aquele processo mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo sem entender nada. José permaneceu firme. José permaneceu forte. É claro que teve momentos que, assim como eu e você, temos momentos de desânimo, de tristeza, de decepção, momentos ao qual nós olhamos e falamos: por quê? Momentos que olhamos e falamos: mas o meu irmão, por que ele fez isso comigo? Por que me calunia? Por que me difama? Por que tenta me jogar no fundo do poço? Quero eu entender que houve momentos em que José pensava assim: por que será que os meus irmãos fizeram isso comigo? Mas em tudo há um propósito. Em tudo aquilo que o Senhor permite que nós passamos, há um propósito. Há um propósito de, no tempo certo, haver vitória. Quando eu li esse versículo, ao qual José abraça Benjamim, porque apesar de todo o processo, de toda a dor, apesar da prisão, da calúnia, da difamação, do sofrimento,
apesar de ser sido considerado o menor naquela família, o menor naquela casa, um pobre sonhador. Talvez quando alguém hoje diz para você, vai ser vitoriosa, vai ser vitorioso, vai pregar a palavra, é coluna da casa. Talvez alguém olhe para você e diz, ela não, ele não, essa pessoa não tem condições, esse alguém é alguém que eu quero afundar, é alguém que eu vou colaborar e contribuir para detonar. Assim foi com José. Houve uma conspiração, houve um plano. Os irmãos se reuniram para colocar fim na vida daquele jovem. Mas nesta noite eu quero te dizer, quando há um plano da parte do Senhor na tua vida, ainda que te caluniem, ainda que te difamem, ainda que te joguem lá no fundo do poço, ainda que tentem te destruir, ainda que tentem acabar com a tua vida, ainda que te joguem na prisão, ainda que façam tudo que pareça pior aos teus olhos. Existe um Deus. Existe um Deus que está a contemplar tudo. Existe um Deus que tudo vê. Existe um Deus que tudo pode. E Ele me manda dizer nesta noite para a tua vida que Ele está vendo tudo e que no tempo certo é Ele quem te levanta. No tempo certo é Ele quem faz. No tempo certo é Ele quem te arranca da prisão, talvez da prisão da mágoa, talvez da prisão do rancor, da tristeza, talvez da prisão da difamação, da calúnia. Existem muitos tipos de prisão. Existem muitos tipos de fundo do poço. Existem muitos tipos de calúnia. Mas acima de tudo isso existe um Deus. Existe um Deus que quer te levantar. Existe um Deus que está te treinando. Existe um Deus que tem um propósito. Existe um Deus que Ele permite tudo isso na minha e na tua vida para moldar o nosso caráter em Cristo, para forjar o nosso caráter, para nos fortalecer, para que lá na frente, ainda que batam na nossa cara, nós vamos saber dar a outra face. Ainda que nos humilhem, nos ofendam, nos joguem no fundo do poço, no calabouço, na prisão, nos caluniem, estaremos fortes, estaremos firmes, estaremos confiantes naquele que pode todas as coisas. Tudo que o Senhor permite hoje, tudo que passamos hoje, é porque Ele nos quer por coluna, e coluna tem que ser forte. Coluna, ainda que bata nela, ela não se quebra. O Senhor quer que nós possamos ter raízes firmadas na rocha. Aquela árvore me lembra o bambu. Ele enverga, mas ele não quebra. Ele permanece. E assim o Senhor nos quer firme, permanecendo, ainda que o propósito é difícil, ainda que o propósito é algo que você olha e é lamentável, ainda que o deserto é árido, ainda que tem seca, ainda que você olha, não vê água, não vê árvores frutíferas, ainda que olhando parece que não vemos nada. O Senhor me lembrava que José passou por tudo, mas se manteve de pé. Ainda que tentassem de todas as formas, porque sabemos que existe um inimigo das nossas almas, que tudo fará para nos derrubar, tudo fará para que vamos para o fundo do poço, tudo fará para que possamos afundar. No decorrer da nossa trajetória, sim, haverão aqueles que talvez por inveja, haverão aqueles que talvez porque ainda não conseguem, vão olhar e dizer, ela não, ele não, vou eu derrubar, vou eu conspirar, vou eu planejar, vou eu me unir a mais um para que possa lançá-la no fundo do poço. Só que alguém esqueceu
que lá no fundo do poço olhamos para o alto e vemos o socorro que vem do Senhor. Alguém esqueceu que assim como Paulo e Silas, eles estiveram na prisão, mas não deixaram de adorar. Alguém se esqueceu que mesmo havendo a calúnia, existe um Deus que diz assim: ei, não temas porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço. Existe um Deus ao qual nos justifica. Existe um Deus ao qual estava o tempo todo ali com José. Talvez José, nem ouvisse, nem visse, mas existia um Deus ali dizendo: força, filho, é só mais um pouquinho. Nesta noite o Senhor diz assim, é só mais um pouquinho. Aguenta firme, não desista, não volte para trás. Permaneça firme. Confia em mim, diz o Senhor. Eu quero fazer de ti, talvez não governador de nações, mas quero fazer de ti homem e mulher de Deus, com caráter forjado. A paz do Senhor Jesus, Adriana. Com caráter forjado, um caráter de Cristo, alguém ao qual muitos podem querer derrubar, alguém ao qual o inferno irá se levantar, alguém ao qual entenda que ao aceitar Jesus como seu único Salvador, o inimigo já olha e fala: é a cabeça dele que eu quero, é a cabeça dela que eu quero, vou eu preparar, vou eu planejar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, roubar a nossa paz, tentar matar a nossa esperança, tentar matar e destruir a nossa fé. Mas a nossa força vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra. Ainda que o inimigo se levante, nós temos o privilégio de recebermos o perdão do Senhor. Nós temos o privilégio de podermos falar com Ele. Nós temos o privilégio de podermos pedir a Ele em nome de Jesus. Não merecemos, não somos dignos, mas o Senhor nos deu o privilégio de clamarmos a Ele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Muitas das vezes o nosso coração está contrito, conturbado, triste, estamos desanimados. Imagine José, sem ter feito nada. Ele apenas contou um sonho. Olha o que tudo isso causou, um sonho. Talvez hoje, nós, numa vã inocência, contamos para alguém um sonho. Contamos para alguém um projeto. Contamos para alguém um desejo do nosso coração. Talvez contamos algo que o Senhor falou para nós. Talvez contamos algo que o Senhor usou a boca de um profeta para falar. Porque somos humanos, somos falhos, pecadores. Ainda não aprendemos a guardar a nossa boca por completo. Talvez hoje estamos passando pela consequência de contarmos um sonho para alguém, de confiarmos em alguém, assim como José. Ele confiou nos seus irmãos, na sua família, na sua casa. Ele confiou o seu sonho de uma maneira humilde, de uma maneira até de amor. Para quem mais eu contaria esse sonho? Vou contar para os meus irmãos. E esses mesmos irmãos planejaram, compactuaram, forjaram. Só que o que ninguém sabia é que Deus estava no negócio, é que Deus estava no controle. E hoje o Senhor diz assim, eu estou no controle, filho. Eu estou no controle, filha. Ainda que pareça que não.
Ainda que pareça que o deserto não tem fim. Ainda que você se sinta aprisionada. Ainda que alguém te caluniou. Ainda que talvez o maior ministério ao qual eu entreguei na tua mão, que é a tua família, talvez nesse momento nem vai bem. Talvez os seus projetos, talvez tudo aquilo que você sonhou, talvez aquele sonho que eu coloquei na tua vida. O Senhor me diz de alguém que na noite passada teve um sonho de Cantalamanaias. O Senhor diz assim, aquele sonho, filha, que talvez você ficou intrigada, aquele sonho que você não entendeu, aquele sonho, foi eu quem coloquei. Aquele sonho lá na frente, aquele sonho talvez num dia que você nem vai estar lembrando mais dele. Vou eu te mostrar que sou eu quem faço, que sou eu quem estendo a mão e falo levanta. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso, é quem transforma vidas. Quando eu li neste versículo de Gênesis 45, 14, ao qual José abraçou Benjamim, eu quero entender que no tempo certo o Senhor colocará um Benjamim na tua vida. Benjamim, um menino que não participou do plano. Benjamim, um menino que não participou de toda aquela trama. O Senhor vai colocar pessoas no teu caminho, ao qual você vai poder abraçar, ao qual você vai poder sentir a presença e o amor de Deus. Pessoas que verdadeiramente vão dizer, tamo junto. Pessoas que verdadeiramente vão ter menos sermões e serão mãos para te levantar. Pessoas ao qual o próprio Deus colocará no teu caminho. Pessoas ao qual o Senhor falará, sim, filha, sim, filho, este você pode confiar, esse você pode contar. Mas eu te digo ainda mais. O Senhor te levantou por coluna, assim como levantou José. José foi firme, José foi forte. E quando ele reencontrou a sua família, quando ele reencontrou os seus irmãos, não teve mágoa. Era Cantalamanaias. Quando José reencontrou os teus irmãos, houve amor, houve acolhimento. Sim, houve abraço. Sim, houve ajuda. José, ele tinha que ser coluna naquela família. Porque chegou um momento ao qual eles precisavam de alguém. Ao qual eles precisavam de alguém forte. Eles precisavam de alguém que já tivesse um caráter forjado. Um caráter de amor, de fé, de benevolência, de compaixão. E assim Ele quer fazer comigo e com você. Que nós possamos ter um caráter de Cristo em nós. Um caráter ao qual, que ainda que alguém nos magoe, tenhamos amor. Que possamos amar os nossos inimigos. Que possamos ser menos julgadores. O papel de julgar é de Satanás. O Senhor, nosso Deus, nos ensina a amar. É difícil amar quem nos magoa, não é? É difícil amar quem nos maltrata. É difícil amar quem quer nos ver na prisão. É difícil amar quem quer nos ver no fundo do poço. Parece até mesmo impossível. Parece até mesmo assim, eu não vou conseguir. Como que eu vou amar alguém que só me humilhou? Como que eu vou amar alguém que só me maltratou? Mas vejamos o exemplo de José. José ajudou aquela família. José estendeu a mão. Talvez alguém diga, mas ele ajudou porque ele era o governador.
Ele ajudou porque ele se tornou um homem importante, um homem com dinheiro. Mas nessa noite o Senhor não quer nos falar de bens financeiros. Ele quer falar de algo ainda maior, de um amor verdadeiro, de praticar. Não é só de falar, não é só de ouvir falar. Ouvir falar da palavra de Deus, nós ouvimos o tempo todo, até se quisermos. Mas é pôr em prática. É conhecer o autor da vida. Quando nós apenas ouvimos falar, tudo é muito mais difícil. Não há perdão quando só se ouve falar. Não há vitória quando só se ouve falar. Mas quando abrimos o nosso coração e falamos, entra. Entra que a porta está aberta, porque o Senhor todos os dias bate. Ele bate na porta, porque Ele não entra de qualquer jeito. Ele não te obriga e não te força a aceitá-lo. Ele bate dizendo, me deixa entrar, filho, me deixa entrar, filha. Quero eu te levantar, quero eu te transformar, quero eu fazer algo diferente na tua vida. E nesta noite o Senhor diz assim, eis que te coloquei por coluna, eis que te levantei primeiro. Esse deserto não é para a morte. Essa prisão não é para a morte. Essa calúnia sou eu quem justifico. O que tem passado sou eu quem justifico. Sou eu quem lá na frente te levanto e mostro. Eis aqui. Olha o meu filho vitorioso. Olha a minha filha vitoriosa. Porque ainda que houve momento de desânimo, ainda que houve momento de choro, ainda que houve momento de derrota, ela permaneceu firme. Ele permaneceu firme. Ainda que houve alguém que disse, não presta, não vale nada, não vai ficar firme não. Essa não tem jeito, esse não tem jeito. Essa família não tem solução. Não adianta. Quem confia, quem acredita. Existe um Deus que acredita. Existe um Deus que confia. Existe um Deus que viu quando você abriu a porta do teu coração. Existe um Deus que ouviu a tua oração. Existe um Deus que enviou anjos para colher as tuas lágrimas. Cada lágrima derramada será um dia de vitória. Cada lágrima derramada será uma história de vitória. Sim, porque haverá um testemunho daquilo que o Senhor vai fazer, ainda que demore um pouco. Aguenta só um pouquinho mais. Faça como José. Ele aguentou um pouquinho mais. Ele esperou um pouquinho mais. Ele passou por tudo aquilo em silêncio, apenas orando, apenas clamando, apenas pedindo ao Senhor que desse força a ele. Porque a nossa força vem do Senhor. Nós sozinhos não conseguimos. Nós sozinhos é impossível. Mas quando você diz, Senhor, me ajuda, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E assim eu creio. O Senhor jamais deixa que sua palavra volte vazia. O Senhor jamais permite que nós entramos na presença dele verdadeiramente e que tudo continue igual. Não. Há uma transformação, há uma mudança, há uma diferença. O Senhor diz assim, esse sonho que você sonhou é o sonho que eu coloquei no teu coração. É o sonho que vou eu realizar na hora certa, no tempo oportuno, para que todos vejam que eu sou Deus. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Todas as coisas. Nesta noite, o Senhor me incomodou em fazer essa live,
para dizer para alguém: eu tenho visto a tua lágrima, eu tenho visto o teu choro, eu tenho visto a dor do teu coração, eu tenho ouvido as tuas orações, eu tenho visto quantas das vezes não há força, mas mesmo assim você dobra o teu joelho, mas mesmo assim você chora, mas mesmo assim você respira fundo e permanece na presença. Urecanta lamanaias, xidecanta lamanaias sou. Orecanta lamanaia sé. O Senhor diz assim: eu tenho visto e vou eu te levantar. Tudo está sendo feito do meu jeito. Tudo está sendo feito da minha maneira. Aguenta só mais um pouquinho. Tem surpresa chegando. A surpresa virá quando você menos espera. Só aguenta firme. Tenho eu colocado pessoas à tua volta. Tenho eu colocado pessoas para te ajudar. Tenho eu colocado pessoas para orar contigo. Mas não deixa de abrir a tua boca e orar. Não deixa de abrir a tua boca e clamar. Não deixa de confiar. Permaneça firme, permaneça forte. Assim como José. José permaneceu firme. José permaneceu forte. José permaneceu ali. Ele nem sabia o que ia acontecer, assim como eu e você não sabemos o amanhã. Assim como eu e você não sabemos qual é o plano. Não sabemos o que o Senhor está preparando. Mas nós sabemos que o nosso socorro vem dele. Nós sabemos que um dia ele viu graça em José. Que um dia ele olhou e disse: filho, a paz, Sandra. Que um dia ele olhou e entendeu: José é coluna. José se fez firme. José suportou. José esteve ali. Ainda que tudo se fez contrário. Ainda que tudo se levantou contra. Ainda que foi a própria família. Mas o Senhor olhou para dentro de José. Ele olhou no seu coração. Ele disse: aí vai um homem de Deus. Aí vai alguém que eu vou levantar. Sabe aquele louvor que diz assim: esse aí vou levantar? É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. Esse aí vou levantar. Assim como ele levantou José. Mas que nós possamos, no tempo que formos levantados, no tempo em que o Senhor diz assim: eu te coloquei por coluna e hoje te levanto, que nós possamos não ter mágoa, não ter rancor, que nós possamos amar aquele que tentou nos derrubar, que nós possamos amar aquele que jogou a gente lá no fundo do poço, que nós possamos amar aquele que talvez nos vendeu. Alguém pode dizer assim: mas irmã Lúcia, como que alguém vende alguém? Nós estamos num tempo que isso não existe. Talvez alguém te vende através de uma fofoca. Talvez alguém te vende a troco de um cargo. Talvez alguém te vende a troco de um bem. Talvez alguém conta uma história a teu respeito para ganhar um ibope. Talvez alguém te prende na cadeia da mágoa, da angústia, da dor, do desânimo e do desespero para ser notado por um outro alguém. Talvez alguém te calunia na expectativa de crescer
na presença dos homens. Só que o Senhor nos diz assim nesta noite: ainda que pareça que alguém está crescendo, ainda que pareça que alguém subiu o degrau pisando na tua cabeça, ainda que alguém subiu no teu ombro e pulou na tua cabeça e diz: agora eu afundo. Ah, agora eu extermino, agora eu acabo. É aqui que termina o projeto. O Senhor diz assim: quem fez o projeto sou eu. Quem concretiza o projeto sou eu. Quem faz sou eu. Quem transforma e muda a história, quem faz o reboliço, quem faz o vento passar, tirar tudo, arrancar tudo do lugar e colocar de volta, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Xaramata canalaias. O Senhor diz assim: ele canta lamanaia sé, eu quem faço. Eu quem transformo. Não se assuste, não se apavore, não temas. Porque assim como eu fiz com José, vou eu levantar, vou eu transformar, vou eu colocar as coisas no devido lugar. Sonha o teu sonho, mas sonha em silêncio. Talvez aquele alguém para quem você tem contado o teu sonho é alguém que só quer a tua destruição. Mas eu, o Senhor, decreto vitória. Eu, o Senhor, decreto coluna. Coluna é aquela que não quebra, que não enverga. Te ponho por coluna na tua casa, filha. Te ponho por coluna por onde tu passares. Te ponho por coluna. O Senhor diz assim: às vezes olhamos para alguém e não damos nada. Às vezes olhamos para alguém e não damos nada. Mas quem faz é Ele. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra ao qual o Senhor escolheu que eu e você pudéssemos ouvir nessa quase madrugada. O Senhor jamais fala algo em vão. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Que nada seja para minha honra. Eu sou apenas um instrumento. O Senhor fala: vai lá e faz. Eu vou lá e faço. Ele disse: abre esta live, filha, e fala aquilo que eu te mandar. E é essa palavra ao qual o Senhor me mandou falar nesta noite. E eu vou ler mais uma vez esse versículo. Gênesis 45:14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Então te prepara, porque aqueles ao qual você contou o teu sonho e usaram do teu sonho para te prejudicar, eles virão ao teu encontro. E você deve amá-los e recebê-los de braço aberto. Mas virá alguém junto com eles, um Benjamim. Alguém que vai te abraçar de verdade. Alguém que não sabia de nada. Alguém que não participou da trama. Alguém que vai te conhecer melhor a partir de agora, porque é do Senhor. Eu te convido a orar comigo. Eu te convido a dizer ao Senhor como está o teu coração nesta noite. Ao dizer ao Senhor que sim, estamos começando a entender o propósito. Estamos começando a entender aquilo que Ele deseja para mim e para a tua vida. Estamos começando a entender por que batem, mas permanecemos de pé. Por que caluniam e estamos de pé? Por que jogaram no poço e nós estamos aqui de pé? Quantas coisas, não é mesmo?
Quantas coisas já passamos, quanta dor, quanto desânimo, quanta tristeza, quanta decepção. Quantas vezes até pegamos um caminho errado, o Senhor falando, vai por aqui, filha, e a gente insiste em ir por ali. Mas continuamos de pé, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto, e aquele que Ele pôs por coluna, passa o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem o frio, a sede, a fome, mas a coluna não quebra fácil. Oremos ao Senhor. Ó Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus santo, Deus poderoso. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Seja ele em pensamento, Pai. Seja ele em palavras, em gesto, em atitude. Quantas das vezes erramos, Senhor, mas queremos humildemente pedir o Seu perdão. Que o Senhor possa, Pai, estender a Sua mão e nos levantar. Que assim como José, Senhor, que nós possamos suportar. Sabemos que é só mais um pouquinho. Que nós possamos suportar o vento, a tempestade, a calúnia, a decepção e a dor. Mas que o Senhor possa, Pai, fazer de nós, homens e mulheres, Senhor, que possamos ser curados para curar, sarados para sarar. Que todo esse tempo, Senhor, que tudo que temos passado, seja para que lá na frente possamos ajudar alguém. Possamos entender quando alguém vier contar a tua história. Que nós possamos, Senhor, olhar para aquele alguém e dizer, vem filho, eu te ajudo, porque eu também passei por isso e sei como é. Senhor, que a nossa bagagem sirva para estender a mão e ajudar alguém. Que quando aquele, Senhor, ao qual contamos um sonho, quando aquele, Senhor, que não acreditou, quando aquele, papai, talvez desejou o mais profundo mal em nossa vida, vier até nós, que nós sejamos terra sarada, que nós possamos recebê-lo com amor, que o abraço seja sincero, que a palavra seja verdadeira, que quando estendermos a mão seja de verdade. Sim, Pai, que sejamos mão que levanta outros. Que sejamos homens e mulheres, Pai, que façamos diferença na terra. Que possamos, Senhor, ter o amor e o caráter de Cristo em nós. Que nós possamos, Pai, ver a nossa vida e daqueles que nos rodeiam transformadas. Que nós possamos, Senhor, ser aquele que divide o pão, ser aquele que divide o abraço, ser aquele, Senhor, que distribui o amor que vem de Ti. Nos dá força, Senhor. Nos ajuda, Pai. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não somos nada. Nesta noite, Senhor, te convidamos a entrar. Abrimos a porta do nosso coração, Senhor, e dizemos, entra. Vem, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, fazer algo diferente. Que seja um marco inicial. Que seja, Senhor, uma diferença entre o que fomos ontem e o que seremos a partir de hoje. E assim, Pai, nós te agradecemos, te exaltamos, glorificamos e bendizemos em nome de Jesus. Que nós possamos, cada dia mais, honrar aquilo ao qual o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós possamos pedir ao Senhor o discernimento. Que nós possamos pedir ao Senhor ousadia e sabedoria. Que nós possamos pedir a Ele que sejamos pessoas curadas para curar, saradas para sarar, mãos que estendem para levantar alguém. Que sejamos uma equipe de homens e mulheres com caráter forjado. Que alguém olhando vai dizer, lá vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Que nós esqueçamos de cargos, que nós esqueçamos placas de igreja,
que nós começamos a olhar para Cristo. Ele, é a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a exaltação, a Ele toda a adoração. Que quando nós começarmos a entender aquilo que o Senhor quer de nós e quem somos nós na presença dEle, existe algo diferente. Que nós possamos nos encontrar por aí nas igrejas da vida, nos altares da vida, nos cultos, ou até mesmo em outro projeto ao qual o Senhor nos colocar, e dizer assim: lembra daquele dia que o Senhor falou do projeto? Lembra daquele dia que o Senhor disse que nos colocaria por coluna? Lembra daquele dia ao qual o Senhor falou que colheria as nossas lágrimas? Lembra quando o Senhor disse: sejam como José, suporta, porque no tempo certo vou eu levantar, no tempo certo sou eu quem exalto, mas também sou eu quem abato. Deus seja eternamente louvado. Eu encerro essa live abençoando tu e tua casa, abençoando a tua família, abençoando o teu ministério, abençoando a sua saúde, abençoando os teus projetos, e que tudo que tocares a mão seja abençoado em nome de Jesus. Deus seja eternamente louvado. A paz do Senhor Jesus.